Nós queremos chamar uma pessoa que vai ministrar aqui, que é o pastor Weckles. Sobe aqui, pastor Weckles. Vai ministrar essa noite ao coração de vocês, assim como foi com Tudo em Todos, pessoal da casa. O pastor Weckles é um amigo de muitos anos, eu posso dizer desde 95, quando eu era magrinho e novinho, e ele também era magrinho e novinho. Né? Você vê como a vida é. Querido, tinha cabelo bastante. Pastor Weckles, esse cara, eu me converti com 19 anos, e ele tinha, quando eu me converti em 95, você tinha? 16. Ele é bem novinho. O fato é que ele foi meu discipulador no início da minha caminhada com Deus. Né? Ele e a esposa dele nos discipularam a mim e a Leslie. Nós nos casamos e nos conhecemos em Guarapuava. O Weckles foi uma referência de homem de Deus já no início, de muita intimidade com Deus, um baita de um profeta desde o início. E para mim, eu já falei para ele, é uma alegria tê-lo conosco aqui. Ele é pastor em Guarapuava, pastor de uma igreja muito forte em Guarapuava, a igreja que eu me converti, que o pastor Luciano Subirá também pastoreou lá. Então nós temos uma história. E a gente sempre procura não trazer apenas um pregador, mas a gente procura trazer uma história também, né, que é fruto de caminhada, de amizade, né, de aprendizado. Então eu acredito que o que ele vai transbordar, o que ele vai comunicar ao seu coração, traz essa carga, traz essa identidade. Por isso, queria que você estendesse sua mão para cá. Nós queremos abençoar não só ele, como a família dele. Né? Cremos que Deus vai usá-lo poderosamente. Pai, obrigado pela vida do Weckles. Obrigado pela vida da Vivi, pela história que o Senhor construiu ao longo do tempo, conosco, comigo, com a Leslie, com essa amizade, essa aliança que temos. Usa o teu servo poderosamente, abençoa os nossos corações, alinha-nos segundo a sua vontade e propósito para essa hora, para esse tempo. É o que desejamos, estamos queimando, anelando por isso nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Valeu, mano. Aleluia! Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Amém! Ai, queridos, estou muito feliz de estar aqui essa noite. Essa é uma igreja que eu amo demais. Né? Como o Sandro disse, nós temos uma história. Eu tive o privilégio, a honra de crescer ministerialmente ali aos pés do pastor Luciano, aprendendo com ele. Lembro quantas vezes fui na casa do Luciano, o Luciano pegava um papelzinho e começava a me ensinar coisas de doutrina de salvação. Eu sentava, ele desenhava, e depois a gente ia assistir um filme do Jack Chan junto. Né? E tive a honra, o privilégio de poder caminhar com ele ali em Guarapuava, e juntamente com o pastor Herod, que é meu discipulador até hoje, né? 24 anos, praticamente, 20 anos sendo discipulado pelo pastor Herod. Antes foi discipulado, né, tanto pelo pastor Luiz de Vinhedo, né, o pastor Luciano, me acompanharam bastante tempo. E eu só tenho a dizer que essa igreja é uma igreja que eu amo. Pastor Francisco, desde quando eu comecei a namorar, meu irmão, há muito tempo atrás, eu tinha que sentar para me aconselhar com o pastor Francisco. E o pastor Francisco, ele é muito treinado, né? Não é para se preocupar que ele é sempre treinado. Ele sabe tudo, né? Ele tem vários esboços, já escutei muitos. É um homem de Deus. E essa igreja, queridos, é uma alegria ver essa igreja assim, lotada, saber que é só o começo daquilo que Deus está fazendo aqui. Tive também uma ajuda muito grande dessa igreja aqui. Serei para sempre grato a vocês, porque há 10 anos atrás, meu filho tinha nascido aqui na UTI, no Santa Brígida, com 1,6 kg só, e a gente naquela dificuldade, ele ficou 30 dias na UTI ali, e esse lugar era meu lugar de refúgio. Eu saía da UTI ali, vinha para cá para orar, às vezes entrava na igreja, que orava quietinho, e saía daqui. Essa igreja, esse lugar, foi um lugar de refúgio para mim, num momento difícil, né? Onde eu não sabia se meu filho ia sobreviver ou não, e graças a Deus hoje está uma bênção, né? E é resultado também da oração aqui dessa igreja, desse povo que está aqui. Então amo vocês, amo essa casa, e sem mais delongas, né? Vamos partir para aquilo que Deus quer fazer hoje aqui. Eu estou tendo a honra de vir no começo da conferência. Sabe o que é bom de você vir no começo? Que você prega o que você quer, meu irmão. Ninguém pregou ainda. Eu não sei se você já foi pregar numa conferência, aí você pensa, vou pregar isso. Aí chega o pregador e prega igualzinho que você ia pregar antes. Então, assim, você fica sempre naquela, o que vai acontecer, né?
E graças a Deus sou o primeiro. Prego o que quiser hoje aqui, meu irmão. E os outros que se virem depois, né? Por mais que guarde, o melhor vinho sempre fica para o final da festa. Então hoje eu vou só te provocar algo, mexer com você, e eu tenho certeza que até o fim dessa conferência, vocês vão passar para um outro lado. Vocês vão passar para um outro nível de caminhada cristã, um outro nível de maturidade, um outro nível profético, um outro nível de intimidade com Deus, porque o que eu senti do Senhor é Jesus dizendo, vocês vão passar para um outro lado. É uma travessia, é algo que vai acontecer, não somente como ministério de adolescentes, mas também no teu pessoal, algo vai acontecer. E com isso eu quero que você abra comigo no livro de Marcos, no capítulo 4, um texto bem conhecido. Marcos, no capítulo 4, desde o versículo 35 até o 41. Eu quero que você fique aí com a sua Bíblia aberta, né, com o seu aplicativo aberto. E eu só vou contar sobre essa história, depois nós só vamos ler 2 versículos. Mas esse texto é quando Jesus acalma uma tempestade. Jesus diz para os discípulos, vocês precisam passar para um outro lado. E aí, eles obedecendo ao que Jesus tinha dito para eles, eles entram no barquinho e vão para passar para outra margem. Mas a Bíblia diz que nessa travessia uma grande tempestade vem. E eu imagino, queridos, que não era qualquer tipo de tempestade. Sabe por quê? Porque Pedro era pescador. Pescava ali. Para chegar num ponto que ele foi acordar Jesus, meu irmão, que Jesus estava dormindo, é porque a tempestade ficou complicada. Concorda comigo? E eu creio que era até um nível espiritual de tempestade, porque depois eles chegam em Gadara, tem que enfrentar o gadareno, então eu entendo que ele estava debaixo de uma luta. E meu irmão, para você acordar Jesus, é porque o negócio estava feio. Os pescadores ali já não deram conta mais, falaram, acho que aí fugiu da nossa autoridade, né? Então precisamos acordar Jesus mesmo. E é tão difícil, às vezes, no meio de uma tempestade, você olhar para Jesus e pensar, puxa, está dormindo. E eu estou aqui. Eu imagino, meu irmão, que para acordar Jesus mesmo, o negócio estava feio. Porque eu penso, se não fosse nem Jesus, se fosse o Herod ali naquele barco, meu irmão, meu pastor, eu não sei se eu acordava ele. Para precisar ir lá e acordar, então, porque o negócio ficou complicado. E aí a Bíblia diz que eles acordam Jesus por causa da tempestade. E no versículo, na hora que a gente precisa, daí não abre, né? Vamos lá. Na hora do versículo 40, diz assim, depois que Jesus acalma a tempestade, faz tudo certo, Jesus diz assim, então lhes disse, por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ver se você está comigo. Quem que disse isso? Quem? Meia dúzia está comigo. Quem que disse isso, meu irmão? Os discípulos. Jesus pediu para quem passar para o outro lado? Os discípulos. Então, quem que estava no barco? Quem que disse quem é este? Uau, 10 agora. Beleza, estamos indo. Até o fim da conferência você descobre que eram os discípulos que falaram isso, meu irmão. Os discípulos. Os discípulos perguntaram quem é esse. Isso me faz lembrar de algo que aconteceu na minha casa, meu irmão. Eu vou fazer 20 anos de casado esse ano, aleluia! E é bom demais, é uma benção. Mas não vou ficar contando aqui, né, dinheiro na frente de pobre, que não é casado. Então nem vou falar sobre isso. E nem comer churrasco na frente de banguela, também não vou. Só vou dizer que é bom, meu irmão. A tua hora vai chegar um dia, lá na frente. Aí, um dia, queridos, estou lá com a minha esposa. E de madrugada minha esposa acordou. Sabe quando acorda assustado? Eu acho que ela estava sonhando, com certeza, né?
E aí ela acordou e começou a gritar e falou, tem um homem na minha cama! E era eu, meu irmão. E ela gritava e falava, tem um homem na minha cama! Me ajuda. Eu falei, meu amor, sou eu. Ela, tem um homem na minha cama. Eu falei, eu sei. Sou eu. Mas imagina só a minha esposa perguntando, falando, tem um homem na minha cama. Eu falei, mas eu sei que tem, sou eu, amor. Ou seja, um negócio completamente sem cabimento. Sei lá o que ela estava sonhando. Mas ela dizia, eu tenho um homem na minha cama, me ajuda. Eu falei, estou aqui para ajudar, amor. Sou eu. É a mesma coisa, discípulo de Jesus, meu irmão. Os discípulos de Jesus, até esse capítulo aí, se você voltar um pouquinho, eles já tinham visto Jesus transformar água em vinho. Eles já tinham sido chamados por Jesus e por isso que eram discípulos. Jesus chegou para eles e falou, vem, segue-me. Ele falou, beleza, estou indo. Aí para vir perguntar agora quem é esse, meu irmão? Então estava bem desinformado quando saiu seguir Jesus. Concorda comigo? Para agora os discípulos perguntarem, falaram assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então acho que eles tinham que ter se informado antes de virar discípulo. Virou discípulo sem conhecer. É igual com você que começa a seguir lá no Instagram, não tem nem noção de quem a pessoa é, mas segue. Ah, deixa eu seguir, é legal. E eu imagino então os discípulos saíram seguindo Jesus e depois que algo maravilhoso acontece, eles dizem, mas quem é esse cara aí que nós estamos seguindo? É duro, queridos, discípulo de Jesus, perguntar quem é Jesus. Mas eu entendo que nesses dias tem muitos na igreja que se dizem discípulos de Jesus, que caminham com Jesus, que os pais já caminham com Jesus, que o avô era pastor, que o pai é pastor, que o tio é pastor, e ele mesmo não sabe quem é Jesus. Só foi boa, hein? Valeu, hein? Daqui a pouco você faz de novo. Mas entendeu, queridos? Discípulo de Jesus, obedecendo a ordem de Jesus para passar para o outro lado. Mas depois que Jesus faz um milagre, ele diz, quem que é esse? Queridos, eles já tinham visto Jesus transformar água em vinho. Eles já tinham visto Jesus curar um paralítico. Eles já tinham sido chamados por Jesus. Mas na hora, meu irmão, que o negócio ficou num nível hard, mandar o mar acalmar. Porque assim, eu não sei se você já acompanhou isso comigo, né? Veja só. Às vezes a pessoa chega para você e diz assim, ô pastor, chora por mim. Ora, o que é? Ah, dor de cabeça. Ah, não, beleza, dor de cabeça, nós oramos. Aí chega uma pessoa surda e diz, ô pastor, ora por mim. Meu irmão, o negócio é mais difícil, parece. Agora parece que é mais difícil para nós. Agora, para Deus, que diferença faz curar dor de cabeça, ou a surdez, ou a cegueira, seja lá o que for. Mas tem coisa que faz diferença para nós. Mas para Deus, não faz diferença nenhuma. Para Jesus, ele curar o paralítico, transformar a água em vinho, ou fazer qualquer outro milagre, para ele é a mesma coisa que mandar o mar se acalmar e o vento cessar. Mas quando nós, limitados, olhamos para isso e não temos a revelação verdadeira de quem ele é, nós nos assustamos. Mas, querido, há 3 semanas atrás, mais ou menos, um mês talvez, quem é mais antenado aí vai me ajudar. Teve uma exposição do Banco Santander. Vocês acompanharam isso aí pela internet? Até muitos cristãos depois se posicionaram. Eu conversei com um discípulo meu que trabalha no banco, ele disse que realmente foram milhares de contas que foram fechadas no banco, depois daquela exposição. Não quero entrar no mérito disso, não cabe a mim nesse momento. Mas nessa exposição, eles pintaram, tinha a figura de um Jesus cheio de mãos, em alusão a uma deusa indiana da destruição. E aí o que me chamou a atenção quando eu vi aquela figura, o que veio ao meu coração, não acho que tem que ter exposição, sou contra isso, sou contra o que estão querendo fazer com a nossa geração de crianças, com a nossa geração de adolescentes. O inimigo não vai tocar neles, são separados para o Senhor. Então não concordo com tudo isso. Mas quando eu vi aquela foto, eu pensei assim,
essa é a revelação que esse artista tem a respeito de Jesus. E nós, como igreja, precisamos mudar isso. Nós sabemos que Jesus não é igual à deusa da destruição da Índia. Nós sabemos que o nosso Jesus é o Deus que dá vida, e vida em abundância. E essa é a revelação que eu tenho. Mas esse artista, qual era a revelação que ele tinha? De um Jesus destruidor. E por isso ali, dizem que sempre o artista, ele expressa através de uma pintura o que está dentro dele. E essa era a revelação que ele tinha. O que me chama a atenção nesse texto é que os discípulos precisavam então crescer na revelação de quem é Jesus. Eles já tinham a revelação de que ele tinha transformado água em vinho, que ele curava um paralítico, mas quando chegou no nível de dominar a natureza, eles falaram, puxa, esse aí eu não conheço. Está acima daquilo que eu conhecia. Deixa eu te dizer, talvez teve um Jesus que foi pintado para você. Talvez até a igreja, a religião, pintou um Jesus para você. E na verdade, isso não mostra que você tem a revelação de quem Ele é. A internet está vendendo um Jesus para pessoas e tentando trazer revelação, e cuidado com os pregadores que você fica ouvindo. Porque às vezes está ensinando coisas e pintando um Jesus que não é o mesmo Jesus que a palavra pinta. E aí tem pessoas que estão crescendo no reino, são discípulos de Jesus, mas vão chegar um dia que vão perguntar, espere lá, quem que é esse? Não conheço. E eu creio que essa geração precisa crescer na revelação de quem é Jesus. Hoje nós conhecemos tudo a respeito de qualquer coisa. Você tem acesso à informação, você faz tudo, você conhece sobre tudo, você conversa sobre tudo. Mas o meu maior desejo é que você consiga conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Nessa conferência, você vai conhecer vários pregadores. Você vai conhecer cara aqui que você só assistia no YouTube. Beleza, ótimo! Mas o principal é você conhecer Jesus. E queridos, tem níveis de conhecimento. Uma vez eu estava viajando, entrei no avião, e eu fiquei do lado do cara do Sport TV, meu irmão. E eu sou de Guarapuava, eu sou do interior, meu irmão. Sou aqui da capital que vê os caras famosos direto, né? E sabe o que é engraçado? Você assiste o cara na tua casa. Aí você senta do lado do cara no avião. Gente, te dá uma sensação que você conhece o cara. Você já passou por isso? Você vê o artista lá e fala, sou eu. O cara nunca te viu, meu irmão. É só você que viu ele. Entendeu? E aí a gente pensa que conhece. Por quê? Porque assiste, porque vê de longe. Tem gente que está caminhando assim com Jesus, meu irmão. Pensa que conhece. Sabe por quê? Porque de vez em quando eu participo de um cultinho que ele dá uma visitada. Que ele passa de vez em quando. Você precisa crescer na revelação de quem ele é. E quando você crescer na revelação de quem ele é, você vai passar para um outro lado. Você vai passar para um outro nível. Você vai começar a ser usado nas mãos dele. E sabe, até Jesus acha isso importante. Jesus, ele chega um momento para os discípulos e diz assim, o que estão dizendo aí? Quem sou eu? Qual é o babado aí? Quem estão falando que eu sou? E aí um levanta lá e diz assim, tem gente que está dizendo que você é João Batista. Era a revelação que ele tinha a respeito de Jesus. Outros estão dizendo que você é Elias. E aí Jesus diz assim, mas e vocês que são os meus discípulos? Deixa eu trazer algo. A revelação de quem verdadeiramente é Jesus, ela sai do meio dos seus discípulos, ela sai do meio da igreja. Não é o mundo que diz quem Deus é, não é o mundo que diz quem Jesus é, ela sai do nosso meio. Nós conhecemos Jesus e nós temos que proclamar quem é Jesus para esse mundo. Aí, queridos, ele diz, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? E aí, Pedro, né, meu irmão?
Lógico que tinha que ser o Pedro. Imagina se ia ser Tomé nessa hora. Pedro. Pedro levanta e diz, eu sei quem é. Essa eu acerto. Não vou nem perguntar para ninguém aqui. Essa eu acerto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, Jesus para e diz, Pedro. Uau, Pedro. Na lata, hein? Acertou. Passou de fase, Pedro. Aí ele diz assim, Pedro, não foi carne, nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás nos céus. Guarde isso. Você não vai conseguir encontrar Jesus através de uma revelação na tua carne, ele suprindo somente os teus desejos. Não foi carne, nem sangue, mas é algo que vem do Pai. O fato de eu entender que eu tenho um Pai celestial que me amou tanto, que Ele deu o seu Filho, isso me revela Jesus. E aí a Bíblia diz que o Filho revela também o Pai. Então a ação e o relacionamento que eu tenho com os dois me revela quem eles são. Agora guarde isso, ele diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que estás no céu. E agora, Pedro, eu te digo quem você é. Uau! Quando você conhecer quem é Jesus, quando você tiver uma revelação. Revelação, posso dar um exemplo assim, totalmente fora do contexto, que vocês não vão entender coisa nenhuma, só quem tiver mais de 20 anos vai entender? Posso dar? Nenhum pregador, nenhum que ensina em seminário, né, dá esse conselho. Mas eu vou fazer assim só porque vocês não vão entender mesmo. Aí depois você procura no Google, lá vai aparecer umas fotinhas do passado, lá você descobre o que eu estou falando. Revelar, meu irmão. Antigamente, ninguém vai entender aqui, mas pergunta para o teu pai na casa, ele te explica. Antigamente, você queria tirar uma foto, você pegava uma máquina, que era um tedel desse tamanho, assim. Aí você tinha que ir no estúdio fotográfico, e comprar um filme de 24 poses. Aí você orava para você conseguir tirar mais 2. E para ela não queimar também, porque dependendo de como tivesse sol, ela queimava ainda, meu irmão. Aí você tirava um monte de foto ali na máquina. Não conseguia ver, não conseguia pôr filtro, não conseguia fazer nada, meu irmão. E na hora que ia para o estúdio, é que o problema acontecia. Porque igual tem hoje, você tira a foto e fala, ai, estava com o olho fechado. Você já não tem problema, tira outro. Meu irmão, você tinha 24 fotos para tirar. Então não ficasse com o olho fechado. Era só aquilo, meu irmão. Aí você pegava a foto lá, o filme fotográfico, e você levava numa lojinha. Um estúdio fotográfico lá. Aí eles colocavam uns papéis, uns negócios que eu não sei como é que era. Aí o que acontece? Tinha uma temperatura ideal, tinha tudo certinho. Aí aquele filme, ele era revelado. Aí que aparecia a foto. Aí que aparecia a cor. E aí que você via a foto depois, meu irmão, como é que ficou. Imagina só. Veja que tragédia que era. Pior que isso, meu irmão, era só quando o povo colocava garrafa PET em cima do contador pensando que não ia gastar mais luz. E acontecia isso também antigamente, sabia disso? Você tem noção, meu irmão? Terrível. Então você precisava revelar aquela foto que estava em oculto para você. Como você não entendeu nada, eu vou falar de uma outra maneira. O que é revelação? É quando você tem uma conversa criptografada no WhatsApp. Curtiu agora? Agora? Aí, alguém que manja muito, e você leva para aquela pessoa, e ele consegue, então, pelo acesso, por senha, eu não entendo, vou dar um exemplo que eu não entendo agora. E aí ele consegue, então, aquela conversa que estava oculta, que estava criptografada, consegue trazer ao ponto que você tem acesso a essa conversa. Isso é revelar. É algo que estava escondido, é algo que estava oculto e, de repente, ele vem à luz. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro,
Isso não foi carne nem sangue que te revelou. Estava oculto que eu era o Filho de Deus para muitos. Mas o Pai te revelou quem eu sou. E como o Pai te revelou quem eu sou, porque Ele te ama, Pedro, agora eu vou dizer quem você é. E ele diz, Pedro, eu digo que tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Quando eu conheço quem é Jesus, Jesus me mostra quem eu sou. E é isso que vai acontecer nessa conferência. Tem adolescentes que chegaram aqui, e meu querido, tem uma historinha correndo no meio de vocês. Ai, eu sou uma mulher no corpo de um homem. Engraçado, eu nunca vi um gato no corpo de um cachorro. Você já viu um gato, um cachorro miando por aí? Você fala, não, você está miando, vai ver, gato. Deus te colocou no corpo do cachorro. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Por causa do pecado, a terra tinha desordem. Quando Deus veio, o que Deus veio fazendo? Trazendo ordem à terra. Deus não coloca um homem no corpo de uma mulher e não coloca uma mulher no corpo de um homem. Do mesmo jeito que Ele não coloca um gato no corpo de um cachorro. E nem um baita de um touro num corpinho de uma ovelha, meu irmão. Está entendendo? Mas tem uma batalha na mente hoje, dizendo assim, olhe lá para dentro de você. Você tem essa voz grossa, mas na verdade você tinha que estar falando fino. Queridos, é uma desordem causada pelo inimigo. E quando você tem a revelação de quem Jesus é, Ele mostra quem você é. Sabe o que vai acontecer? Se você está debaixo dessa batalha da mente, por causa da falta de afirmação de um pai, por causa de um abandono familiar, e aí você está passando por essa luta, não sei se sou gato, se sou cachorro, está passando por essa luta, vai para frente do espelho. Pergunte para Jesus quem você é. Só você. Mas faça isso na frente do espelho. Pergunte para Jesus quem você é. E aí você vai ouvir dele, do mesmo jeito que ele falou para Pedro. Você é pedra. Mas ele não falou só quem Pedro era. Deus falou também o propósito para Pedro. E aí, Jesus vai virar para você e vai falar assim, eu te criei. Você é um homem lindo. Você será honrado e eu vou te usar nas minhas mãos. E eu vou fazer essa terra ser abalada com a palavra de autoridade que eu colocarei nos teus lábios. Você, moça, vai chegar na frente do espelho e você vai ouvir Deus dizendo, você é linda, eu te amo, você é minha princesa, eu cuido de você, eu sou teu pai e eu vou fazer você levar o meu amor por todos os lugares que você passar. Por quê? Porque quando eu conheço quem é Jesus, Ele mostra quem eu sou. Quem é este? É aquele que o vento e o mar lhe obedecem. É aquele que mostra quem eu sou. Queridos, Deus sempre nos surpreende. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou um filho de um baiano com uma cearense, que veio morar aqui no Paraná. E eu já nasci aqui. Meu irmão, eu tenho tanto tio lá para cima que eu não conheço tanto de primo que eu tenho. Grupo de família no WhatsApp, para mim não dá, porque dá 300, 500 mensagens, é tanto primo. Eu chego lá na Bahia, eu só saio cumprimentando. É primo? É primo. Oi, tudo bem? É primo. É 16 irmãos por parte de mãe, 19 por parte de pai, alguma coisa assim. E o pior é que eles tinham televisão ainda, meu irmão. Mas é um monte de gente. E aí a gente sai, deixa a família, né? Eu vim nascer aqui já em Guarapuava. Mas a minha mãe sofria de depressão profunda. Meu pai não conhecia Jesus, era um homem adúltero. E muitas vezes eu pequeno, minha mãe, ela me levava para um lugar que nós temos ali em Guarapuava, chamado Lagoa das Lágrimas. E ali ela ficava chorando, esperando um caminhão passar para ela se jogar embaixo e se matar na minha frente. E assim foi a minha infância, até os meus 10 anos. Com meu pai adulterando, com meu pai vivendo com outras mulheres. Quantas vezes o meu pai saía cedo para trabalhar, ele não voltava até 10, 11 horas da noite, a minha mãe me colocava dentro de um táxi, e a gente saía por Guarapuava para tentar achar o pai, e às vezes a gente chegava, o pai estava numa mesa de canastra, de baralho, e essa era a realidade da minha vida.
com isso, porque eu tinha uma mãe depressiva, eu me sentia muito rejeitado. Então eu não conseguia ter muitos amigos. Eu me sentia sempre o excluído da turma. Parecia que se tinha uma rodinha e eu chegava, acabava a rodinha. Alguém aqui já sentiu isso? Está todo mundo conversando, dá risada. Você chega, o povo sai. E eu sentia que comigo era sempre assim. E sempre eu me senti rejeitado. Na escola eu me senti rejeitado. Em casa eu me sentia rejeitado. Mesmo os meus pais falando que me amavam. Mas como nós vivíamos debaixo de uma desestrutura familiar muito grande, minha mãe tentando se matar, várias vezes tentou se matar. E aí veja só que interessante, quando ela ia para a Lagoa das Lágrimas, aí não passava caminhão naquele dia, passava só carro pequeno. E eu lembro da minha mãe voltando e dizendo assim, eu não sirvo nem para morrer, porque no dia que eu quero me matar não passa caminhão. Mas mal ela sabia que era o plano de Deus na vida dela. Hoje os meus pais são pastores lá junto comigo, na mesma igreja. A igreja em Guarapuava, pastor Herod, pastor Luciano, começou na nossa casa. Primeiro lugar que o pastor Luciano e o pastor Herod pisaram lá em Guarapuava foi na minha casa. Primeira cama que o Herod dormiu foi no meu quarto, meu irmão. Porque Deus mudou a nossa história. Um dia, a gente conheceu quem é Jesus. Na mesma lagoa, uma quadra da lagoa, tinha uma igreja presbiteriana. E a minha mãe entrou naquela igreja. E ali ela ganhou uma Bíblia. Começou a ler a palavra de Deus. E ali ela conheceu quem era Jesus. E porque ela conheceu quem era Jesus, Jesus mostrou quem ela era. E Jesus falou, você não precisa ser uma mulher depressiva, porque eu amo você. E você vai ser muito usada nas minhas mãos. Eu vou usar você, eu vou trabalhar, eu vou sarar o teu casamento, eu vou restaurar a tua família. E aí o meu pai também se converteu, queridos. E isso foi quando eu tinha 10 anos. Com 15 anos, eu já estava com uma reunião lá na garagem de casa, que o Sandro e a Leslie começaram a participar. E hoje são aqui pastores. E pelo menos dessa reunião que nós fazíamos na garagem da casa do meu pai, pelo menos saíram 7 pastores de lá. Sabe por quê? Porque a gente conheceu quem era Jesus. E aí Jesus mostra quem eu sou. Eu creio. Você pode vir para a conferência, pode ser massa, você pode arrepiar, pode cair, pode rolar, pode babar, fingir de morto, pode tudo acontecer. Mas se você sair daqui sem saber quem é Jesus, de nada valeu, meu irmão. Pode ter um som legal, pode ter o cara que você curte, mas se você sair daqui sem conhecer quem é Jesus e sem conhecer quem você é, não valeu a conferência. Agora, quando eu cresço em revelação, isso determina o meu relacionamento. Quem aqui conhece um cara brabo? Aquele cara que estoura assim, só isso, não tem gente brabo aqui, trânsito, não acontece nada aqui. Quem aqui conhece um cara brabo, meu? Aqueles pavio curto, difícil de lidar. Quem conhece? Nossa, pastor, está revelando meu pai. Não estou revelando. Não é profético nessa hora. Porque você conhece que o cara é brabo, automaticamente você se relaciona com ele diferente. É ou não é? Agora aqui, quem conhece um cara sanguíneo? Totalmente sanguíneo. Aquele que vive dando risada. Aquele que chega a dar oi para você, ele não se aguenta só, ele tem que te abraçar e te dar um beijo. Quem é que conhece gente sanguínea também? Ah, tem, né? O cara chega te abraçando, você fala, nossa, meu irmão, não precisa abraçar, não, tem que abraçar e beijar. Sanguíneo, hemorrágico. Quando você conhece o tipo da pessoa, você se relaciona de acordo com aquilo que você conhece dela. Se você sabe que é brabo, gente, a coisa mais engraçada é você ver um sanguíneo abraçando um brabo. Parece que ele está abraçando um cactus, não é? E mesmo assim o sanguíneo abraça, não está nem aí. Queridos, a revelação da pessoa determina o teu nível de relacionamento. Tem alguns aqui que só conhecem o Jesus que o pai de vocês falou para vocês. Tem alguns aqui que só conhecem o Jesus que a igreja falou para vocês. Tem alguns aqui que só conhecem o Jesus que os outros estão falando para você. E aí dentro do que você conhece, você tem o teu nível de relacionamento. Agora, quando você conhece a essência do Senhor Jesus,
Primeiro, Ele te ama. Vocês estão falando sobre confiar e depender. Você só realmente se entrega e confia quando você sabe que aquela pessoa te ama. No amor não existe medo. E aí você confia e se torna então dependente. Mas é o teu nível de revelação que determina o teu relacionamento. Queridos, o inverso disso também é verdadeiro. Tem gente que o maior desejo é conhecer o mundo. Tem pessoas que o maior desejo do coração é conhecer o pecado. E aí quando ele começa a conhecer o pecado, isso determina o nível de relacionamento. E aí aquilo que eu desejo com os meus olhos, daqui a pouco isso se torna parte da minha vida. Por quê? Porque revelação gera relacionamento. Se você tem os teus olhos somente no pecado, mais cedo ou mais tarde, você vai começar a se relacionar com o pecado. Agora, meu irmão, se você consegue colocar os olhos em Jesus e dizer, Jesus me ama, Jesus me deseja, e porque Ele me deseja, então eu abandono o pecado. Sabe, eu não consigo aceitar, queridos, 15 anos sendo pastor de jovem. Tudo que é desculpa que jovem dá, eu já conheço. Sabe aquela desculpa assim, pastor, fui na casa da minha namorada, ela estava sozinha, e aí eu não resisti, pastor, a carne é fraca. Verdade, meu irmão. Carne é fraca. Mas a Bíblia diz que hoje você não é governado mais pela carne, você tem uma nova natureza. Essa história, meu irmão, de que a carne manda em alguma coisa é mentira. Jesus disse, né, 1 Coríntios diz assim, não vos enviei tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e Ele não vai permitir que venha uma tentação da qual você não pode suportar. Pare de desculpa, meu irmão. Quando cai no pecado é porque você quis cair. Tem desculpa? Não tem. Eu decidi. Eu quis me relacionar com aquilo que estava chamando a atenção dos meus olhos. Eu quis. Agora, quando você cresce na revelação de santidade, e você percebe que isso é maravilhoso, e você começa a se relacionar com o amor de Deus, amor que às vezes eu não encontrei nos meus pais, amor que às vezes eu não encontrei num relacionamento, mas eu começo a encontrar em Deus. Jesus diz assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, obedece os meus mandamentos. Mas aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu me revelarei e me manifestarei a Ele. Mais um nível que eu quero trabalhar com você, tem o nível da revelação. Você conhece quem é Jesus, você começa a sentir o amor dEle, você começa a perceber o quanto Ele te deseja, e você começa a desejar Ele também, e aí Ele começa a se manifestar através de você. Algo começa a acontecer. E eu creio. Hoje pela manhã, queridos, lá na nossa cidade, nós temos uma reserva que é chamada Parque das Araucárias. E hoje pela manhã eu peguei todos os pastores da igreja e nós fomos para o meio do mato para ouvir Jesus. Entramos no meio da reserva e eu estava orando pela reunião hoje, dessa noite. Falei, Deus, o Senhor tem algo. Eu não quero ir lá para transmitir algo de mim. Eu não quero ir lá para levar uma palavra. Não, eu quero para falar o que o Senhor tem. Então me mostra, Deus, o que o Senhor tem para esses adolescentes. E eu estava do lado de um rio e estava dentro de uma reserva, protegida por lei. Você não pode nem tirar nada, nem colocar nada na reserva. É uma área protegida. Mas o que me chamou a atenção é que o rio estava sujo. Porque o rio ele não ficava somente dentro da reserva. Ele passava por outros lugares. E o rio estava trazendo para dentro de uma área limpa sujeira. E aí, queridos, eu vi uma curva de rio. E o que a gente pensa que sempre tem na curva de rio? Sujeira. Não é? Não é na curva de um rio que vai parando. E realmente aquele lugar estava muito sujo. E eu comecei a pensar, eu falei, Deus, mas o que o Senhor quer mostrar para mim? Um rio dentro de uma reserva que não podia estar sujo, mas que está sujo. E de repente, queridos, sabe quando Deus abre os teus olhos? Na curva do rio,
eu vi que não tinha sujeira, tanta sujeira. Mas o que predominava ali, e isso me chamou a atenção, eram flores. E tinha muitas flores na curva do rio. E Deus começou a falar comigo. Tem alguns adolescentes que você vai ministrar hoje à noite, Eques, que estão se sentindo assim. Eles estão dentro de uma reserva. Eles estão dentro da proteção da igreja. Eles estão cuidados. Eles sabem. Mas tem coisas do mundo que muitas vezes têm trazido sujeira para dentro deles. Tem coisas que vêm de fora da reserva. Tem coisas que vêm de fora do lugar de cuidado e que trazem sujeira. Ao ponto que tem alguns que são flores. Querido, a flor vem e depois da flor vem o quê? O fruto. São pessoas que estavam próximas a frutificar. São pessoas que estavam perto de um rompimento espiritual, ministerial maravilhoso. Mas hoje estão, infelizmente, inseridas em uma fonte suja, mesmo estando dentro da reserva. Eu sei que tem adolescentes que chegaram aqui hoje dizendo: Deus, essa é minha última conferência. Se realmente eu não conseguir andar num caminho de santidade, Deus, eu não aguento mais essa pressão do pecado. Querido, sabe quando você vai ter sucesso contra o pecado? Não quando você continuar achando que ele é forte e que você não consegue vencê-lo. Mas quando você conhecer quem é Jesus. E aí os olhos dele te atraem tanto, que você diz assim, o amor dele te supre tanto, que aí você não precisa do pecado. O pecado se torna algo que você não vai precisar mais. Sabe por quê? Porque você tem a revelação de quem é Jesus. O Senhor Jesus vai se revelar a você hoje. Você é uma flor. Não é só sujeira que às vezes tem na curva do rio. Às vezes tem flores que não deveriam estar ali. E aí eu saio desse lugar, estou andando, orando por vocês, e aí eu vi um tronco, coisa mais linda, queridos. Mas ele estava cortado. Só que daquela parte de baixo ali que tinha acabado de ser cortada, que tinha sido cortada, estava brotando algo novo. E Deus começou a falar comigo que nessa conferência, algumas pessoas que estavam se sentindo distantes, alguns adolescentes aqui que estavam se sentindo impuros, alguns adolescentes aqui que estão nessa guerra. Será que eu sou um homem num corpo de uma mulher num corpo de um homem? Isso vai acabar na sua vida, porque você vai conhecer quem é Jesus, e Jesus vai demonstrar quem você é, e vai mostrar o teu propósito, e eu vejo ele levantando pessoas aqui, chamados serão liberados nessa conferência, homens e mulheres se levantarão para trazer impacto sobre essa nação. Por quê? Porque quando você conhece quem é Jesus, ele mostra quem você é. Eu era rejeitado, queridos. Eu nunca pensei em estar aqui ministrando na frente de vocês. Mas no dia que Jesus alcançou a minha família, quando eu tinha 12 anos, o pastor Herod e o pastor Luciano chegaram lá em Guarapuava, num culto nessa igreja tradicional, que nem aceitava a ação do Espírito Santo. Você imagine, meu irmão, o Herod e o Luciano chegando na igreja que não aceitava a ação do Espírito Santo. Mas o que virou? E os dois vieram orar comigo. E ali eu caí com 12 anos e fui batizado no Espírito Santo. E enquanto eu orava em línguas, Deus falou comigo, falou: você não é rejeitado, você é amado. E eu tenho um propósito para você. Eu vou fazer de você um pastor. E Deus me chamou ali, quando eu fui batizado no Espírito Santo. Queridos, quando eu fui nascer, minha mãe, por causa da imoralidade do meu pai, ela pegou uma doença e o médico disse para minha mãe: aborte essa criança, porque ele vai nascer cego. E a minha mãe falou assim: não, ele não vai. Eu vou cuidar dele mesmo sendo cego. Nesse dia que eu caí lá orando em línguas, eu nem sabia da história. Deus falou para mim assim: disseram que você ia ser cego, mas eu ordenei teu nascimento para que você abra os olhos das outras pessoas. E aquilo, queridos, é meu lema de vida hoje. Eu vim aqui para abrir os teus olhos. Talvez você está cego pela rejeição.
Talvez você está cego por causa de um pecado e você se sente uma flor caída em um lago impuro, mesmo estando dentro de uma reserva, mesmo estando dentro de uma igreja. Mas eu vim aqui como profeta do Deus Altíssimo para abrir os teus olhos e dizer: olhe para Jesus, e quando você olhar para Jesus e perceber quem Ele é, Ele vai mostrar quem você é e Ele vai determinar o teu propósito. Para terminar, meu irmão, nem sei quanto tempo eu tenho, mas agora já que está, então que vá. Quando Jesus manda acalmar a tempestade, Jesus repreende duas coisas nos discípulos. Ele diz: por que vocês são assim tão tímidos? Timidez. E ele disse: e por que pouca fé? Timidez e falta de fé. Deixa eu dizer, meu irmão, o fim está próximo. Em vez de você ficar só o dia inteiro no Face, Instagram, Snap, seja lá o que for, WhatsApp, Deus quer te usar com força, com poder para abalar uma geração. Não perca mais tempo. Agora, muitas vezes no nosso meio entra uma timidez. E se realmente você quiser ser usado, quando você conhece Jesus, quando eu li Efésios dizendo que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus está dentro de mim, meu irmão, aquilo causou uma revolução dentro de mim. Eu falei: se o mesmo poder que ressuscitou a Jesus está aqui dentro, então posso qualquer coisa. Aí quando você confia, meu irmão, o negócio começa a acontecer. Vou contar só uma experiência para vocês, podia contar um monte. Tem uma que eu tinha que contar aqui, porque o Luciano faz parte dela. Eu conto tudo quanto é lugar, não contei aqui ainda. Mas não vou contar hoje, vou contar outro dia. Aí, vou contar uma outra. Pra você parar de deixar de ser tímido, amém, meu irmão? Todo mundo quer ir para os Estados Unidos, né? Chegou a minha hora de ir para os Estados Unidos. Eu falei: vou para os Estados Unidos, meu irmão! Nova York, freedom! Aí fui lá para Brasília, meu irmão, tirar o visto. Aí estou lá em Brasília tirando o visto. Minha irmã mora lá, é pastora lá em Brasília também. Aí meu cunhado falou para mim: vamos lá na Câmara dos Deputados. Eu falei: vamos. Conhecer, né, meu irmão, Brasília. Aí entrei lá na Câmara dos Deputados e veja o espírito que eu estava, meu irmão. Eu entrei lá e falei assim: puxa vida, aqui podia virar um bom presídio, né? Facinho de fechar isso aqui de grade e já deixar esses homens tudo presos aqui dentro, rapaz. E aí, sabe, de tão indignado que você está com o teu país, aquele negócio assim. Aí meu cunhado pegou e falou para mim: ô Eclis, vamos conhecer aí o deputado que é da Frente Parlamentar Evangélica, ele que cuida. Eu falei: vamos lá. Aí entrei no gabinete de deputado, apresentei, falei: sou pastor lá de Guarapuava, meu cunhado já conhecia ele. Ficamos conversando ali, ele falou: conhece a Câmara dos Deputados? Eu falei: não conheço, cara. Ele falou: então vamos lá comigo, vou levar você para conhecer. Eu falei: beleza. Fui seguindo o tal deputado lá, né? Nem sei quem ele é, para falar bem a verdade. Aí fui seguindo, aí de repente passou por aquele plenário lá que aparece na TV, aquele negócio, e tinha uma plaquinha assim: culto às 11 horas. E meu irmão, eu sou um viciado por culto, meu irmão. Eu, quando eu tiro férias, eu estou num lugar, vai chegando a hora do culto, vai me dando crise de abstinência. Sério mesmo. Se eu estou por aqui, eu tenho que achar uma igreja, meu irmão, para ir na hora do culto. E quando eu olhei, falei: nossa, que legal, vai ter um culto aqui dentro da Câmara dos Deputados. E passei por aquele plenário, olhei e a plaquinha. Quando eu passei, Deus falou para mim assim: é você que prega no culto hoje. Eu falei: como assim? E meu irmão, eu pensando na prisão, na cela, no negócio. Tipo, eu não estava no espírito, não estava profeta naquela hora. Porque tem hora que você faz até cara de profeta, não tem? Daqui a pouco eu vou fazer uma aqui e vou dar uma profetizada. Aí, meu irmão, mas eu não estava nem com a cara. Né? Diz que tem a cara e a coragem, não estava nem com a cara nem com a coragem aquele dia. Aí, meu irmão, estou lá pensando só em prender os deputados, seguindo um. E aí, passo, Deus fala assim: é você que prega hoje. Eu falei: meu Deus, como assim sou eu que prego? Não, é você que vai pregar nesse culto. Quando Deus falou comigo, o deputado virou para mim e falou assim: viu, quer participar do culto hoje que vai ter aí? Como eu sou viciado. Eu falei: não, participamos. Aí ele falou: então vamos só até lá para eu te mostrar até o final da Câmara dos Deputados e eu volto com você. Eu falei: beleza. E a gente participa do culto. Meu irmão, eu já fui pensando qual palavra que eu ia pregar. Eu falei: o que será que eu prego aqui no meio desse povaréu? Né? Será que eu vou pregar para deixar de roubar? O que será que eu vou fazer aqui?
pregar assim aquele texto, meu justo não verá corrupção. Aí eu tô lá, né, pensando o que eu vou pregar, porque eu sabia que eu ia pregar. Aí, meu irmão, entrei no plenário, pensa esse negócio chique, meu irmão. Cheio de botãozinho, assim, aquele microfoninho, sabe, pra você falar? Aí começou o culto, um lá foi lá e cantou, teve a oportunidade, teve o segundo que teve a oportunidade. Aí o deputado pegou, levantou e falou assim, o deputado tal, que é o pregador do nosso culto hoje, ele já está vindo. Na hora Deus falou para mim assim, ele não vem. É você que prega hoje. Eu falei, Deus do céu, vou pregar aqui no plenário da Câmara. Só vim para tirar meu visto aqui em Brasília, Deus. Não, mas é você que prega hoje. Aí meu irmão, tô lá, mexendo no microfoninho, distraído. Ele levantou outro cara e falou assim, o deputado não vem mais. Quando falou o deputado não vem mais, aquele deputado que eu tinha acabado de conhecer, levantou e falou assim, o deputado não vem mais. Mas Deus já trouxe um pastor do Paraná, que vai pregar aqui hoje para nós. Meu irmão não estava nem com Bíblia. O que eu fiz? Levantei e falei, beleza, pastor, obrigado, já prego. Fui lá. Quando eu vi, meu irmão, eu estou lá no plenário da Câmara dos Deputados, pregando a palavra. Preguei a palavra, falei sobre Jesus. Pensa um negócio chique, meu irmão. Sabe aqueles caras que usam os foninhos cheios de dobrinha aqui? Aqueles que nos Estados Unidos serviço secreto, aqui deve ser só PF, né? Aí os caras ali... Gente, depois preguei a palavra, tinha um cara que estava para trás do vidro lá, que veio chorando na frente. Falei, nossa, que massa! Ganhei um PF para Jesus, meu irmão! Serviço secreto brasileiro! Mas e se eu tivesse sido tímido e tivesse dito não? Onde Deus vai te levar? Eu era para ser cego, rejeitado, e talvez com uma mãe hoje que já teria achado um caminhão. Mas quando nossa família conheceu Jesus, e quando eu conheci Jesus, para mim, não aquilo que os meus pais falaram, não aquilo que a minha igreja fala, não um Jesus que só não quer que eu peque, não, mas o Jesus que me ama. Ele me mostrou quem eu sou. Último texto, amém? Podemos mais um pouquinho? Último, prometo. Não vou mentir agora, porque senão daí a gente perde a unção. Prometo que é o último. Os discípulos no caminho de Emaús. Jesus tinha sido crucificado. Jesus já tinha ressuscitado. E eles não sabiam. Jesus vem andando pelo caminho e conversando com eles. Mas foi encoberto para eles perceber quem era Jesus. Quando eles chegam na mesa, no lugar de comunhão, e Jesus parte o pão, ali os olhos deles são abertos e eles têm a revelação de quem é Jesus. E nesse momento Jesus desaparece. E aí eles dizem algo. Nós não percebemos que era Jesus. Mas quando ele falava, não ardia o seu coração? Talvez você não tenha a revelação completa ainda de quem é Jesus. Mas se essa palavra está fazendo o teu coração arder, meu irmão. Se essa palavra está gerando algo em você, que a única coisa que você quer se lançar aqui na frente e falar, Deus, hoje eu quero compreender quem o Senhor é. Eu não serei mais um discípulo que não conhece quem o Senhor é. Eu não serei mais um discípulo que vai sair perguntando por aí, quem é este? Eu não serei mais um discípulo que vai se assustar com os teus milagres. Não! Eu quero ser um discípulo que arde o coração quando ouve a tua voz. Desde quando Deus me chamou, meu irmão. Aos 12 anos, quando eu fui batizado no Espírito Santo, o chamado arde tanto no meu coração, que eu falei, a minha vida vai ser para isso. E Deus tem me usado. Não porque eu era, até porque a Bíblia diz que Deus pega quem não é, para envergonhar quem é. Um filho de um baiano com a cearense, da peixeira, e que hoje está aqui ministrando o teu coração. Sabe por quê? Porque um dia eu conheci quem é Jesus. Eu termino essa pregação perguntando para você, quem é Jesus para você? Quem é este? Se coloque em pé.
Quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que me ama tanto assim? Quem é este que quando ele fala, as palavras dele ardem no meu coração? Queridos, eu já vi muitas coisas. Eu já estive em conferências onde eu vi paralíticos levantarem. Eu já estive em conferências lá na África do Sul, onde eu vi os cegos enxergarem. Uma vez em uma reunião, que talvez até o Sandro Elesen estava, que nós fazíamos lá na periferia em Guarapuava. Nós oramos com a criança, ela estava surda. Deus curou ela instantaneamente. Posso dizer para vocês que eu já vi muitos milagres. Mas nada na minha vida se compara com uma experiência que eu tive um dia lá na igreja. Eu estava já vários dias de jejum. Você olha para mim e vê eu gordo assim, pensa que eu não jejuo, mas eu jejuo, meu irmão. E jejuo bastante até. Eu estava no 33º dia de jejum, pregando na igreja. Estávamos num culto de jovens. E estava uma unção, aqueles jovens sendo ministrados, um poder de Deus maravilhoso. Mas de repente, queridos, os meus olhos se abriram. E eu vi Jesus entrando pela porta da igreja. E o nosso templo lá, ele é grande, ele é bem comprido. E Jesus entrou pela porta do meio. Mas ele brilhava de tal forma que eu não conseguia mais tirar os meus olhos dele. E Jesus veio entrando pelo corredor, e eu não via mais nada. Eu me perdi no momento da oração. E ele veio passeando no meio do povo, pelo meio do corredor. E ele veio do meu lado, na escada. E Jesus disse para mim: Weclis, você não precisa fazer mais nada. Eu estou aqui. E eu me ajoelhei e comecei a chorar. E eu via Jesus passeando no meio das pessoas, e à medida que ele ia passando, as pessoas iam caindo. Alguns começavam a chorar, outros começaram a ser libertos do espírito da rejeição, porque o Deus que é amor estava passando no meio deles. E a rejeição não tinha mais espaço para ficar ali. Foi a maior experiência da minha vida. O dia que os meus olhos foram abertos para contemplar Jesus, foi maior do que ver o que as mãos dele fazem. Foi maior do que ver um paralítico ser curado. Foi maior do que ver um cego enxergar. Foi ver Jesus. Quem é Jesus para você? Talvez alguns adolescentes aqui, você precisa receber o verdadeiro Jesus dentro de você hoje. O verdadeiro, meu irmão, não o falso que está sendo ministrado por aí. O verdadeiro Jesus, aquele que te ama. E você vai deixar de ser um discípulo que fica perguntando quem ele é. Se essas palavras estão ardendo no teu coração, e hoje você não quer sair daqui sem crescer na revelação. Crescer. Eu creio que muitos aqui terão experiências com Jesus. Jesus está aqui. Se o teu coração está ardendo, você não quer ser mais uma flor que está no meio da reserva, mas que às vezes ainda se sente impura. Você que talvez está sem saber quem você é, uma confusão na mente. Hoje você vai sair daqui com um propósito, com um destino. Por quê? Porque Jesus está aqui. E se você quer mais dele, meu irmão, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Glória, glória eu te dou, Jesus. Venha, venha.
Feche os seus olhos. Quem é Jesus para você? Jesus, adore-o. Você que já é batizado no Espírito Santo, ore em línguas. Ore em línguas. Jesus está neste lugar. Quem é Jesus? Separados, me leva à sala do trono. Eu quero ver tua face, Deus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Em nome do Senhor Jesus, nessa hora eu confronto nesse lugar todo espírito de rejeição que está dominando alguns adolescentes nesse lugar. Espírito de rejeição, do mesmo jeito que você perdeu espaço na minha vida quando eu conheci o amor de Deus, eu declaro agora: livres estão esses adolescentes, livres para serem amados, livres para terem a sua identidade afirmada pelo Pai, livres para cumprirem o propósito, livres das dores, dos traumas, da rejeição, em nome do Senhor Jesus. Seja livre agora! Livre! E Senhor, é minha oração nessa hora: levanta desse meio de adolescentes, levanta do meio desse povo, homens e mulheres chamados pelo Senhor, que vão abalar e impactar a geração deles. Deus manda eu deixar um texto para vocês, queridos. Jesus diz assim: vós
já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Alguns aqui estão dizendo: eu não posso ser usado, eu me sinto muito impuro. Você já está limpo. O sangue de Jesus está sobre você. Você vai perceber que você não precisa do pecado. Olhe para Jesus e seja livre. Eu declaro experiências no reino espiritual. Eu declaro céus abertos sobre este lugar. E que nesses dias de conferência, você vai para um outro nível. Você vai para um outro lado. Eu declaro que se existiam tempestades na tua vida, esta noite as tempestades cessam. Jesus manda o mar se acalmar e o vento cessar. E eu declaro, você chegará no outro lado, porque Deus é contigo, em nome do Senhor Jesus.